A questão de como a pandemia do coronavírus vai mudar o comércio internacional continua toda. Vários governos que historicamente sempre foram a favor do comércio global estão começando a impor barreiras comerciais e em iniciar programas de relocalização industrial com o objetivo de trazer as empresas que haviam se transferido para a Ásia, sobretudo para a China, de volta. Se o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que é crucial a independência total de produtos médicos até o fim desse ano, o Japão está pagando para empresas voltarem para lá. Por causa das fragilidades nas redes de produção e distribuição globais, em todos os setores, muitas companhias estão reavaliando seu planejamento estratégico, haja vista as fragilidades nas redes globais mostradas pela pandemia. Por exemplo, uma companhia americana produzindo ventiladores médicos afirmou para o Wall Street Journal que seus produtos contêm mais de 1.500 peças de 100 fornecedores diferentes em 14 países diferentes. Ou seja, como mais setores estão sendo considerados vitais para a segurança nacional, os países tentarão atingir a autossuficiência e isso vai reduzir a interdependência nas redes produtivas globais. Mas como essa interdependência global é resultado de um processo de otimização produtivo, uma diminuição da globalização resultará em custos mais elevados e uma diminuição no crescimento econômico global. É por isso que, nesse momento, parece que está se criando um consenso em torno da ideia que o capitalismo global vai ter que passar por um processo de reequilíbrio. Vejamos. O comércio internacional está previsto para cair pelo menos em 30% e os fluxos de investimento estrangeiro direto em 40%. Agora, a partir de 2020, investidores internacionais tiraram 83 bilhões de dólares dos mercados emergentes apenas em março desse ano. Aproximadamente 90 países bloquearam a exportação de produtos médicos para manter reservas estratégicas. Ao mesmo tempo, independentemente do coronavírus, a globalização já estava sofrendo alguns ataques. Por exemplo, ano passado, em 2019, a economia mundial cresceu aos trancos e barrancos por causa das políticas comerciais dos Estados Unidos contra a China e outros parceiros importantes. Não só, mas sobretudo por isso. O nível de investimento direto estrangeiro global foi 25% menor do que em comparação com 2015. Os processos migratórios internacionais também diminuíram em relação ao período entre 1990 e 2010. No gráfico, é possível ver as 4 fases da globalização. A primeira entre 1870 e 1914, quando o desenvolvimento de novas tecnologias e possibilidades de transporte aumentou o nível de integração econômica. A segunda, entre 1914 e 1945, caracterizada pela gripe espanhola, por protecionismo, nacionalismo e as guerras mundiais, resultou em uma diminuição do nível de globalização. A terceira, entre 1945 e 2008, foi caracterizada pela recuperação da economia global, seguida por um processo de liberalização econômica e a queda do bloco soviético, e isso aumentou muito o nível de globalização. E a quarta fase, que começou em 2008 e está vindo até hoje, foi marcada pela crise financeira, ou melhor, está sendo marcada pela crise financeira de 2008, a eleição do Donald Trump, o Brexit, e ela diminuiu o nível de integração econômica. E o que é que a gente pode esperar do futuro? A Organização Mundial do Comércio está trabalhando com 2 cenários. Um otimista prevê o comércio mundial voltando ao mesmo nível de antes da pandemia. O pessimista prevê um nível de crescimento da economia global menor, com o comércio internacional ficando 20% menor do que antes. Mas a questão não é simplesmente a pandemia, como eu já disse. Porque se antes os Estados Unidos eram um dos maiores motores para o desenvolvimento da globalização, agora parece ser o contrário. O governo americano, ano passado, passou a bloquear nomeações para o órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio, por exemplo, limitando efetivamente as possibilidades dela garantir o cumprimento das regras internacionais de livre comércio. Então, já havia uma tendência protecionista antes, mas a questão principal são os custos que já citei antes.
A partir do momento que se achar uma vacina ou um remédio contra o Covid, a tendência é o setor privado voltar a procurar soluções mais eficientes e com custos mais baixos que vão resultar em uma pressão contra o protecionismo, a não ser que os governos dos países estejam dispostos a continuar pagando um prêmio para compensar os custos de produção e de distribuição mais altos. Mas e o Brasil? O Brasil vem passando por um processo de desindustrialização que o grande economista alemão André Gunder Frank chamou de desenvolvimento do subdesenvolvimento. Ou seja, a economia cresce, mas os setores que se desenvolvem têm baixa complexidade econômica. E isso se vê muito em comparação com os países mais desenvolvidos do mundo. Em um momento de diminuição da globalização, o Brasil deve pensar nos interesses nacionais e focar no desenvolvimento de setores econômicos complexos. Isso não significa esquecer outros setores, como por exemplo o agronegócio. Muito pelo contrário, esses setores também são importantes para a economia nacional porque eles geram empregos, pagam impostos. Todavia, o desenvolvimento econômico depende de um aumento da complexidade do tecido produtivo nacional. Sem isso, a tendência da economia brasileira é, infelizmente, ficar cada vez mais atrasada em relação aos países mais avançados. É fundamental o governo ter uma política de desenvolvimento econômica que não seja ideológica, mas sim pragmática. Isso é bem complicado devido às próprias características da economia enquanto disciplina. Os economistas da Escola de Economia de Chicago desenvolveram a ideia que liberalizar a economia automaticamente resultaria em democracia, respeito à liberdade civis e a direitos humanos. Assim, conseguiram convencer as pessoas que qualquer alternativa às suas ideias seria antidemocrática e contra valores liberais. Tem gente que chama inclusive de comunistas. Transformar a economia em uma ideologia política, são espertinhos, né? Mas isso tudo é balela. O Chile da época do Pinochet, a Rússia e a China de hoje em dia mostram que não é verdade. Eu vou fazer um vídeo em breve discutindo essa questão da ideologia na economia e sua relação com a política e como ela atrasa o desenvolvimento dos países. Mas isso fica para uma próxima vez. Por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, assine o canal, comente, participe das discussões. Um abraço e até a próxima.